Estamos aqui, gente, para mostrar a vocês como você se organizar na refeição. Aqui é uma dica para o almoço, né? É onde entra os grãos para estar substituindo a proteína, né, animal pela proteína vegetal. Então a gente tem os grãos, né? Então aqui tem o grão de bico e aqui tem a ervilha, né? E vocês têm outro tipo de grão. Tem feijão branco, feijão preto, tem a lentilha, né? Então você tem várias opções. Então, primeiramente, você vai colocar os grãos de molho, né? Para poder ajudar até a questão das gases, da eliminação das gases, né? Então, aqui eu coloquei, no caso, aqui vocês podem fazer caldos e pode também fazer hambúrgueres ou bifes, né? Para estar fazendo a refeição. Então, primeiramente, você vai colocar de molho, né? Aí depois você vai para a panela para fazer, né, para temperar ele, né, e para fazer os processos, porque aqui você vai dividir, né? No caso aqui eu botei pouca quantidade porque eu vou fazer, porque aqui, ó, o grão de bico você dá para fazer caldo e dá para fazer bife. Então aqui, gente, tem pouca quantidade, mas você pode botar uma quantidade maior. Geralmente ele sempre rende quando você coloca de molho, né? Quanto mais de molho ele vai inchar, vai aumentar a quantidade dele. E aí você pode dividir, você pode até fazer ele normal, né? Cozinhar normal e depois você divide, porque caldo e bife são diferentes a massa, né? Então o caldo ele vai ficar um pouco, você vai bater, ele vai ficar mais ralo. E o bife, você tem que ter uma coisa mais grossinha, né? Porque você vai misturar as farinhas, que são farinha de aveia e só um pouquinho de farinha de arroz para ele dar um pouco de liga, né? E aí você vai se organizar. Então, dessa forma que hoje eu vou fazer, né? Esse aqui é para fazer bife e esse aqui é para fazer caldo, né? Esse aqui eu nunca comi. A ervilha, não me lembro de ter comido ela. Eu como mais a lentilha, né? Então, dessa forma aqui. Eu vou mostrar como eu tempero, né? Então, gente, eu coloco água e coloco os temperos. Então, aqui tem páprica, chimichurri, orégano e louro, né? E vem o sal. E aqui eu vou botar o grão de bico, né? E esse aqui é para todos o tipo de grão, independente do que eu escolher. Então, se eu for fazer feijão preto, feijão branco, sempre vai ser esse temperinho, né? E aí ele vai cozinhar e na hora eu vou dividir, né? No caso, quando a pessoa quer dividir entre caldos e bifes ou hambúrgueres. Então aqui vai pro fogo e eu vou colocar no fogo aqui. E vou botar o grão de bico. Então, gente, já coloquei aqui, né, o grão. Eu tô fazendo primeiro com o grão de bico, né? A ervilha vai ser o mesmo processo. A diferença é que a ervilha eu vou fazer um caldo. E esse daqui eu vou fazer um bife. Mas vocês podem se organizar e já fazer em quantidades maiores para que você possa ter a refeição nos horários corretos. E principalmente quando a gente faz uma reeducação alimentar, a gente nunca pode preparar a refeição no dia. Tem que preparar um dia antes para justamente você conseguir seguir o cronograma do tratamento, né? Então aqui é a opção de como você substituir a proteína vegetal, né? E como também fazer os caldos, que também pode ser utilizado no jantar. Bem, vou mostrar aqui a diferença entre o caldo e o caso um hambúrguer ou bife. Aqui vai ser o hambúrguer de grão de bico. Em questão, quando você bate, automaticamente você não pode colocar muito água ou caldo do próprio grão de bico que você cozinhou. Por quê? Porque você, para fazer um bife, você precisa que a massa fique homogênea, mais grossa, né? A diferença entre o caldo e o hambúrguer é que o caldo você vai bater e vai ficar mais ralo. Por quê? Porque para você fazer o bife, você vai usar aveia e vai usar a farinha de arroz. Então, para você não usar muita quantidade de farinha, que não vai ficar gostoso, então você tem que bater o grão de bico e ele ficar mais consistente, mais durinho.
Então aqui eu vou bater. E outra coisa, gente, quando você bate, você vai fazer outro tempero, viu? Você vai fazer outro tempero, rechear esse caldo já batido, essa massa, né, batida. Por quê? Porque você vai usar a farinha e o arroz, então ele vai tirar o gosto mais do grão que já foi temperado. Então aqui, gente, eu bati, eu achei ainda que ele ficou um pouco ralo, tem que ser um pouco mais grosso, porque mais grosso, menos farinha que você vai utilizar. Então aqui, gente, você, como vai fazer hambúrguer ou bife, você pode fazer outro recheio e levar ao fogo de novo depois de ele batido. Por quê? Para poder engrossar e para poder pegar mais sabor, porque você vai botar farinha de aveia e farinha de arroz. Então, para não tirar o sal, né? Porque você temperou antes de cozinhar, né? Isso. Então é a dica aí para você fazer o hambúrguer ou bife para estar substituindo a proteína vegetal. Bem, gente, dando a continuidade do hambúrguer ou do bife, né? Do grão de bico, eu vou aqui fazer um recheio, né? Depois de ele pronto, como eu falei, aqui ele tá aqui, ó, gente. Eu coloquei na geladeira, então ele deu mais uma engrossada, tá vendo? Ele engrossou mais. Então, eu vou fazer esse recheio por quê? Porque vai levar farinha de aveia e farinha de arroz. Então, ele pode tirar um pouquinho do gosto do tempero. Então, eu vou dar outra recheada. E o que eu vou fazer aqui é tentar engrossar ele aqui no fogo, para eu não precisar usar muita farinha, para ele ficar um hambúrguer mais saudável possível, né? No sentido de não ficar muito seco. Então, gente, aqui na panela já recheei, então eu coloquei 3 colheres de sopa de aveia e 1 colher de sopa de farinha de arroz. E aí eu vou mexer, né, e tentar engrossar ele aqui, né, para ele dar uma consistência de hambúrguer ou de bife, né? Como eu falo hambúrguer e bife, gente, porque hambúrguer você pode fazer ele redondinho, né, para botar no pão, no hambúrguer, e o bife você vai fazer ele mais quadrado, né? E você vai enrolar no papel filme e colocar no congelador. Então, esse hambúrguer ou bife, ele pode fazer vários sabores, né? Você pode ter 3 opções que você vai usar durante um mês. Bem, gente, eu acabei colocando mais 1 colher de sopa de farinha de arroz, certo? Então, aqui, gente, tá pronto. Eu vou deixar ele esfriar para formar o formato de hambúrguer ou de bife. Você pode até colocar na geladeira depois, antes de formar o bife, para ele dar uma consistência, para ele não ficar mole. Ele aqui ficou bem mais duro, ó. Ele tá com a consistência melhor. Então, se você deixar esfriar, automaticamente você vai conseguir uma consistência, né, bem mais firme. Bem, gente, aqui é outra opção de hambúrguer ou bife, como vocês queiram, de feijão preto. Ele ficou uma cor vermelhada porque eu botei beterraba. Então, assim, para não dar muito gosto de beterraba, não coloque muita beterraba. Então, aqui é o mesmo processo, gente. Você pode colocar sementes, né, bater com semente, com seus temperinhos. Eu coloquei aqui aramanto, assim, em grãos, né? Eu tinha aqui, eu peguei e coloquei. Né, que aí vai aumentar a potência da proteína, né? Então, aqui já é outra opção, né, de hambúrguer de feijão preto, né? Então, gente, aqui é a opção de você no almoço e até também, gente, pela manhã. Não tem nenhum problema tu querer comer alguma coisa salgada. Eu gosto das coisas muito salgadas. Então, de manhã eu quero comer um hambúrguer desse. Geralmente eu não uso pão, eu uso a couve como se fosse o pão e é super delicioso. Bem, gente, como eu tô aqui organizando a parte das proteínas vegetal, aqui você já tem no meu canal, gente, a receita da linguiça vegana, né? Então aqui, como eu já preparei o bife de grão de bico, de lentilha, eu vou preparar também a linguiça para ficar pronto. Então aqui é só a preparação mesmo, né? Que é a cenoura, a beterraba, tem a semente de girassol, né? E as farinhas para formar a liga da linguiça, né? Então aqui é a preparação, espero que seja para um mês, né? Porque assim vai organizar bastante e vai me ajudar a ter organização nos horários da minha alimentação. Bem, gente, aqui é outra opção que você pode estar trabalhando com a parte da proteína. Aqui é uma soja, gente. Como eu já fiz vários hambúrgueres, eu vou fazer aqui uma almôndegas, viu? Mas também pode fazer hambúrguer. E interessante, para dar uma consistência mais de proteína, eu boto arroz sem glúten, de grãos.
né? Quando eu misturo, né? Depois de pronto, o arroz também tá pronto. E na hora que eu vou fazer a massa, eu misturo esse arroz, tanto para fazer hambúrguer ou tanto para fazer o almôndegas, né? Certo? Então aqui já é outra opção que eu tô fazendo para contribuir. Até semente, gente, se você quiser colocar na soja, pode colocar também, porque nosso corpo ele precisa também estar correspondente à proteína. Bem, gente, estou mostrando aqui, eu já tinha mostrado a vocês, né? Eu preparando o grão de bico para me fazer hambúrgueres ou bifes, né? Para estar organizando a parte da proteína. Então, eu fiz o grão de bico e aqui é um caldo, gente, com grão de bico. O grão de bico já tá cozido. Então, eu coloquei a abóbora, eu coloquei mais temperinho. E agora eu vou cozinhar na panela de pressão, que é mais ou menos 3 a máximo 5 minutos que ela já vai ficar bem molinha. E aqui eu vou bater. E esse aqui é uma opção para o jantar e também para o desjejum. Não tem nenhum problema você tomar um caldo pela manhã em jejum, porque aqui já tá trazendo a proteína, né? Tá trazendo também as fibras do próprio alimento, né? Então aqui eu vou bater, vou juntar assim para durante a semana tá pronto o caldo, tanto para o jantar ou para o desjejum. Bem, gente, estamos aqui para finalizar, né, a parte de como você se organizar para tirar as proteínas animais e trazer as proteínas vegetal. Então aqui é hambúrguer de grão de bico, aqui é hambúrguer de feijão preto com a beterraba, aqui é o hambúrguer de lentilha, pode também ser de ervilha, aqui é a almôndega, gente, de carne de soja, e aqui é a linguiça. Então você vê aqui que isso aqui, gente, pra mim dá mais de meses, né? Porque eu vou comer o máximo 2 até 3, mas vou dizer 3, mas por refeição. Claro